Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Eu vos saúdo os irmãos, na paz do Senhor Jesus. Estamos dando início a mais uma live com o Sentinela. Oremos a Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus. Somos gratos ao Ti por mais um dia de vida, pelo privilégio que nós somos concede uma vez mais de entrar na Tua presença. Clamamos pela Tua misericórdia que se renove sobre nossas vidas cada manhã. A Bíblia diz que não há um justo sequer que faça o bem e nunca peque. Ajuda-nos a caminhar na fé, correr com paciência, carreira proposta. Eu oro nesta noite pelas famílias, pelos lares, pelo pai de família que procura emprego no mercado de trabalho. Vai abençoando em nome de Jesus. Rei da glória, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Leão da tribo de Judá. Vai abençoando a família, o pai, a mãe, os jovens que procuram emprego. Vai abrindo as portas em nome de Jesus. Abre a porta, Senhor Pai, daquela vida que precisa de uma cirurgia, que precisa de uma emergência. Passar com um especialista, que o Senhor venha abrir a porta. Sabemos as dificuldades que é passar pelo SUS. Mas Tu és bom e a Tua bondade renova a cada manhã. Fica conosco, Senhor, dirige nossas vidas, nossos passos. Toca no coração, faz uma grande obra. Em nome de Jesus. Amém. Léo Siqueira, Veridiana Ribeiro. Veridiana Ribeiro disse Brasília, Gelli Maia, Najara Souza. Jussara. E os inscritos derretendo. Amém, igreja. Deus abençoe os irmãos. Final de semana trabalhoso. Mas Deus foi bom, levou-nos em paz e nos trouxe em paz também. A missão foi dada, a missão foi cumprida. E é isso aí. Amém? Vamos cantar uns corinhos. Vou guardar os irmãos chegarem. E nós vamos hoje ler Hebreus capítulo 12, versículo de número 1 ao 13. Amém? Não importa a igreja que tu és, se ao pé do Calvário tu estás, se o teu coração dormiu, dai-me a mão e meu irmão será. Dai-me a mão, dai-me a mão, dai-me a mão e meu irmão será. Dai-me a mão, dai-me a mão. Dai minha mão e meu irmão será. Deus mandou a cura divina e livrou a minha alma da ruína. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando neste lugar. Jesus convida para com Ele viajar. Uma viagem que não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda viajar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda viajar. Ele veio aqui na cruz para nos salvar. O Evangelho nos mandou anunciar. Tem água viva, tem pão da vida, e uma mesa para os salvos saciar. Tem água viva, tem pão da vida, e uma mesa para os salvos saciar. Amém, igreja? Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe a família Sentinela. Sexta-feira não precisamos live devido a uma missão que nós fomos fazer lá no estado de Minas Gerais. Socorrer um irmão, né? A gente tá aí para ajudar, né? E acabamos também antes de socorrer o irmão, fomos num culto fúnebre de um pastor conhecido. E
morreu, sofreu um infarto, 57 anos. Interessante a história desse irmão que era pastor. Contando um testemunho para os irmãos. Não sei se cabe, se depois julgam a causa. Ele estava afastado dos caminhos do Senhor. E eu era novo convertido, meado pelo ano de 98, 99. E nós fazíamos muito campanha no monte de oração. Campanha nos montes. Vocês sabem que é ir orar no monte? Alguém sabe que é ir orar no monte? Já foi orar no monte? Diz um amém aí. Aqueles que quiserem interagir conosco nessa noite. Então nós fazíamos muita campanha no monte. Trabalhávamos, chegávamos cansados e íamos, mas mesmo assim E esse irmão estava afastado e o primo dele me convidou para estar fazendo a campanha pela vida dele. 7 dias no monte, em oração, né? No horário noturno aí. Olha o Thomas subindo a serra. Fizemos a campanha e no último dia da campanha, o irmão estava afastado, ficou sabendo que nós estávamos fazendo a campanha por ele. Ele foi no monte, mesmo afastado, e se reconciliou. Voltou para os caminhos. Deus levantou no ministério, se tornou pastor setorial, setor este de uma congregação grande, a qual até passei por ela, fui caseiro. Saiu do nosso ministério e abriu seu ministério e veio a falecer aí com 57 anos na quinta-feira, e seu enterro fúnebre foi na sexta. Você vê como que é as coisas, né, meus irmãos? Mas graças a Deus que nós tivemos fizemos isso parte dessa história dele se reconciliar e ter feito campanha por ele. Que Deus, né, conforte os corações pelo Espírito Santo. Ai, ai, da família enlutada, né? Não cabe orar por quem partiu. Por quem partiu nós não oramos, só oramos por aqueles que ficaram, para Deus confortar os corações. Mas louvamos a Deus que era uma vida que estava afastada, mas o Senhor trouxe de volta e nós tivemos participação nisso. Amém? Então, meus irmãos, vale a pena nós orarmos por aqueles que estão afastados, distanciados dos caminhos, porque Deus não tem prazer na morte de ninguém, mas que todos se salvem e venham pleno conhecimento da verdade. Infelizmente é tão difícil resgatar uma alma do mundo, mas é tão fácil mandar para fora, né? Que possamos orar por eles que estão afastados, fracos, no caminho do Senhor. Porque hoje em dia é tão concorrido o mundo, tá tão concorrido as coisas, tá tão difícil, né? Você precisa demonstrar que você tá bem, que você tá por cima, que você tá com o carro voando, que você tá morando, né? Hoje é tão difícil, a pressão é tão grande, a sociedade cobra tanto. Se você não postar que tá viajando em praias paradisíacas, em iates, em resorts, você não é uma pessoa bem-sucedida. Vocês sabiam disso? Que tem pessoas que elas fazem uma viagem só para tirar foto, para mostrar que tá bem para os outros, mas ela mesmo tá toda enrolada, toda endividada, mas uma vida de aparência. Então a sociedade hoje é isso que nós tivemos, uma aparência efêmera.
Irmãos, antes de entrar no texto, vamos ler, vamos ver o que Deus tem para nós esta noite. Eu já peço oração pela minha vida, que preciso de oração. E nós estamos com um projeto aí na Cuca, um projeto a longo prazo, né? E conversando com a abençoada aí, nós precisamos da direção de Deus, que o Senhor direcione nossos passos, nossos caminhos nesse projeto aí. Se for de Deus vai dar certo, se não for de Deus, né? Então a gente ora para que o Senhor nos direcione numa causa aí. Vai ser de grande valia para todos nós. Amém? Então os irmãos olhem por nós aí, para o Senhor dar direção, para que no momento certo as coisas aconteçam. Amém? Vamos ler, meus irmãos, a palavra? Hebreus 12, versículo de número 1 ao 13. Acho que a Jussara já colocou aí o título: Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual o gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para não que enfraqueçais, desfalecendo os vossos ânimos. Ainda não resistais até o sangue, combatendo contra o pecado. Nós fácil ceder o pecado que combater contra. E já vos esqueceste da exortação que os argumenta convosco como filhos: filho meu, não desprezes a correção do Senhor, não desmaiais quando por ele for repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos, porque filho há a quem o pai não corrija. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós vos reverenciamos. Não porque sujeitamos muito mais ao Pai do que os Espíritos para vivermos, porque aquele que, nas verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhe parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade toda correção no presente não parece ser gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarados. Vou ler o 14 e eu paro por aqui. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A cantora Josi, ela fez o papel da Sunamita. Aí chegou agora, cheguei Brasil, parece que ela veio lá do Antigo Testamento. Vocês viram a participação? Meu Deus, é uma coisa, assim, é muito maravilhoso, né, meus irmãos? Só Jesus fazer umas coisas tão lindas desse jeito, né? A obra do Senhor é tão linda, né, meus irmãos? As irmãs lá, tudo a caráter, representando as irmãs do Antigo Testamento. Aí é muito bom, né?
Coisa boa do céu. Pastor Sandro Luiz, Deus os abençoe. Deus abençoe a igreja Ministério Mananciais das Promessas, aí na Avenida Tamaracá, se não me falha a memória, Porto Alegre, Brasil. Deus abençoe os irmãos aí de Porto Alegre. Os que nos acompanham, confesso para os irmãos que eu estou passando por um momento aí de reflexão, né? E esta palavra que falará conosco nessa noite, amém? Olha, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para vossos pés. Louvado seja o nome do Senhor. Então você vê, né, meus irmãos, contando aqui a história do meu irmão que partiu aí para a eternidade, 57 anos, pastor de congregação. E a fila não para de andar, né, meus irmãos? A fila não para de andar. Parabéns a todas as mulheres da Jussara, sempre prestigiando aí é só por Deus na causa, né? A vida não para, a vida pede passagem, e a gente está caminhando, passando. Tava aqui em casa, a Josi cortou os cabelos das crianças, cortou meu telhado. Ela falou, tem mais cabelo branco do que tudo. Eu falei, tá. Ela queria passar a Grecinho do Emil. Eu falei, vai passar tinta no meu cabelo, nada. Deixa branqueando. Aí você vê, antes de entrar na live aqui, minha irmã já me ligou, mandou mensagem, olha, tem que levar amanhã no UPA, na UBS. E não tem quem levar ela. Eu falei, eu passo amanhã já sei, acordar cedinho pra estar levando minha mãe na UBS. Consulta lá. Não, você me leva, eu fico com ela lá. Eu falei, tá bom. A vida não para, as coisas vão acontecendo e você tem que estar. Mas se você não tomar cuidado, ela te embrulha. Você tem que estar sensível ao voz do Espírito Santo, estar com a vida equilibrada, com a vida no altar, né? Você vê que o texto que ora lemos sobre Hebreus capítulo 12, deixa eu ver aqui, Hebreus 12, o versículo que a gente viu foi, se não fala memória, o 13. Que não desvie, inteiramente ser sarado, seguir a paz com todos e a santificação, só quando ninguém virá a Deus, né? Que a gente possa seguir o caminho da justiça, o caminho da santificação, para que a gente produza fruto pacífico de justiça e nos excitados por ela. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, mas de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça no que excitado por elas. Então, a gente somos repreendidos para nós não sermos condenados com o mundo. O Pai corrige todo aquele que ama, tá, por filho. Então, que possamos entender que o problema não é errar, o problema não é cair, o problema não é tropeçar. É insistirmos no erro. Que o Espírito Santo nos ajude, meus irmãos, a vencer. Porque a Bíblia diz que um abismo vai chamando outro abismo. E as pessoas vão se enrolando. Então a gente precisa levar uma vida de santificação, senão a gente se torna insensíveis à voz do Espírito Santo. Então nessa noite possamos orar e pedir para que o Espírito Santo nos torne sensíveis à sua voz, né? Sensível ao Espírito Santo. Estava tendo festividade esse final de semana e eu estava assistindo a festividade, né?
Aí as irmãs no culto, mas justamente na hora que filma a irmã tá com o celularzão na orelha aqui, ó, mexendo e pondo o celular aqui na orelha e a câmera filmando. Que ela viu assim, ela ficou sem graça e disfarçou. Então, né, meus irmãos? Que culto racional. Então, o culto tem que ser racional. Nós temos que guardar o pé quando entrarmos na casa de Deus, como diz Eclesiastes capítulo de número 5. Guardei o pé quando entrar na casa do Senhor, né? Aí no capítulo 3 diz que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Ora, se é o tempo de você se preparar na tua casa, de ir para o culto, prestar um culto, você vai ficar mexendo com o celular no culto? Que culto? Aí tem a menina, né? Que show! Que culto é esse? Mas que culto é esse? Né? Se tem um tempo determinado. Se você vai prestar um culto, você presta um culto. Justamente na hora que a irmã, bem na frente, assim na câmera, em cima do púlpito. Não é altar, é púlpito. Entenda, viu? Onde a pessoa ministra a palavra ali. Tem um púlpito onde se coloca a Bíblia e sentam. É púlpito. Você pode chamar qualquer outra coisa, menos altar. Altar é, no Antigo Testamento, o altar é tipifica o local onde há derramamento de sangue, né? E nós estamos numa nova aliança, não tem mais derramamento de sangue, já foi derramado na cruz do Calvário, então se chama púlpito, tá? Tem pessoas que idolatram, chamam de altar, aqui o santo altar. Não tem nada de santo altar, não tem nada de santa ceia, a santa ceia não é santa. É um culto de ceia do Senhor. Tá? Então as pessoas espiritualizam muita coisa que a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo com o tempo, meu irmão. Tem coisa que a gente fazia, eu fazia e não faço mais. Então, né? Então, que culto? Você sabia que se você fica olhando, é complicado, a caminhada cristã é muito difícil. Eu pensava que era mais fácil. Confesso para os irmãos, é muito difícil. Se não for o Espírito Santo para nos fortalecer, para nos ajudar, meu irmão, aí em plena festividade, a irmã lá em cima no púlpito, aí a filmagem, cada irmã lá mexendo com o celular assim, meu irmão, ela entendeu que estava no telão, aí ela assim disfarçou assim, eu vi, meu irmão, não adianta não, agora ficou difícil. A que culto, né? A que preço? A que preço se faz essas festanças? É festança, mas isso movimenta um custo astronômico. Movimenta assim um culto astronômico. Valores astronômicos. Vou até fazer um papel assim de, bem de informalidade, né? Santificação é vereda direita. A que custo? Que culto? Para que festa? Interessante, deveria se fazer festa do congresso. Não tem, acho que não existe. Pastor Sandro Luiz, aí você me ajuda, se Pastor Sandro Luiz, se estiver na live ainda, me responda aí, me ajuda. Tanta festa, tanto congresso de missão, congresso de oração, congresso de jovem, congresso de adolescente, congresso de criança. É tanta festa que inventa que não tem base bíblica, para essas tanta festança. Aí tudo que invencionice. Né? É bom para os irmãos se reunir, né, de longe. Eu concordo. Rever os irmãos de longe,
né? Mas o apóstolo Paulo fazia viagem missionária para os irmãos de longe, lá fazia a obra, não para passear e para fazer festa. Eu gostaria de saber se vai chegar as congregações de todas as denominações vão fazer a festa, congresso de oração, 5 dias. Quantas horas demora o culto? A média aí, 2 horas, 2 horas e meia? 2 horas e meia, mais tardar 3 horas, um culto de festividade, né? Então vamos fazer assim. Sexta, abertura, sábado, domingo, manhã, tarde e noite. Cada culto 2 horas de joelho, congresso de oração. Será que um dia vai existir isto? Grande festividade, congresso de oração. Será? Meu irmão, você vai morrer, você não vai ver. Eu vou falar para os irmãos. Eu tive o privilégio de participar de grandes convocações pelo pecador, homem de Deus, ó o que eu falei, pecador, homem de Deus, saudoso, missionário Davi Miranda, na Baixada do Glicério, na sede mundial da Deus e Amor. Meu irmão, o povo lá ia, se reunia, mas antes de entrar no templo, o barulho da oração, meu irmão, um poder, uma graça. Você queria correr para dentro, chegar logo, estacionar o carro, aquele barulho do povo orando, clamando a Deus. Jesus, o que era aquilo, Jesus? Eita, só Deus, só Jesus. Será que nós veremos congressos de oração? Me responder. Alguém me responde, será que vai ter congresso, 4 dias de oração? 3, 4 cultos, 2 horas para o culto, de joelho dobrado, só orando? Não, congresso de oração. E aí, você acha que isso vai acontecer? 23 horas e 30 minutos. Convido os irmãos a dobrar o joelho e orar, porque ninguém respondeu. Eu acho que ninguém vai responder, porque eu acho que não vai acontecer, né? Congresso de oração. Meu irmão, se a igreja orar, ao invés de jogar os irmãos para fora, se os irmãos orar, meu Deus, mas é orar, não é aquela oração, é aquele quebrantamento, aquela oração fervorosa. Você sabe o que eu estou falando? Aquela oração que você se derrama na presença do Senhor e chora, e soluça. Você acha que Deus não entra com providência e dá resposta? Você acha que nós não estamos se tornando pessoas insensíveis ao Espírito Santo? E estamos nos habituando à normalidade de entrar e sair dos cultos, entrar seco e sair rachado de seco, terra seca, sem água. Será que a rocha de Meribá parou de jorrar água? Parou de jorrar água? Meu Deus, me ajuda aí, pastor Sandro. Cadê os congressos de oração? Jussara. As mãos estão ficando... As mãos não escondem a idade. Amém, igreja? Vamos dobrar o joelho e orar? Vamos dobrar o joelho e orar? Amanhã, daqui a pouco, já estou de pé. Missão cedo. Vamos orar uma oração em breve. Os irmãos orem por mim. Está minha presente oração e eu preciso da oração dos irmãos. Eu preciso de oração dos irmãos. Orem por nós. Porque cada dia que passa, a gente vai sentindo o peso da responsabilidade, também da idade que vai chegando. Amém? Oremos a Deus um pelos outros em nome de Jesus. Apresente a família Sentinela em oração. As causas que a gente tem aí para estar batalhando em oração para os irmãos, para Deus nos dar direção, tá bom, meus irmãos? É umas causas aí, uns projetos aí que a gente está
trabalhando, participando em uma reunião aí, e a gente precisa da direção de Deus, né? Se Deus for por nós, vai dar certo em nome de Jesus, amém? Olhe por nós nesse sentido. À meia-noite o crente vai buscar poder. À meia-noite o crente vai buscar poder. Vai, 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 vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus. Estamos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede uma vez mais de entrar na Tua presença para louvar e glorificar o Teu nome. Perdoa meus pecados, perdoa minhas transgressões, as minhas faltas. Eu oro em nome de Jesus por cada família, por cada lar neste momento, Senhor. Eu oro pela vida da irmã Jussara, pela vida do pastor Sandro Luiz, a sua esposa, a Veridiana Ribeiro, Léo Sequeira, Geli Maia. Eu oro em nome de Jesus Cristo por cada família, por cada lar, pela Fátima Ribeiro. Vai abençoando cada lar, cada família neste momento, por tua bondade e misericórdia. Dá-nos temor, Senhor. Dá-nos retira de nós do Espírito Santo, para nos dar a alegria da tua salvação. Oh, Rei da Glória, Rei da Glória. Tem misericórdia da minha alma, dos meus pecados, das minhas transgressões, das minhas faltas. Ajuda, Senhor, a permanecer firme na caminhada, correr com paciência a carreira proposta. Dá-nos alegria da salvação, dá-nos força, da graça, dá-nos ânimo. Abençoa a vida da irmã Jo. Abençoa nossos irmãos da Vila Rosina, no bairro do Ninho Verde. A nossa irmã Lene, a Lúcia, nossa irmã Irmandinha. Vai abençoando em nome de Jesus Cristo cada família, cada lar. Vai abençoando o Rei da Glória, da saúde, Senhor. Abençoa, Senhor, meus irmãos. Eu oro pela minha mãe, da saúde, da graça. Glória, glória, glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Senhor dos exércitos, Deus de misericórdia. Eu oro pela vida da minha mãe, pela vida da minha irmã Patrícia, pela vida da minha irmã Kátia, a Raquel, a Karina, a Aline, o Júnior. Eu oro pelos meus sobrinhos, pelo Guilherme, pelo Gustavo, que agora nasceu sua criança. Dá vitória em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não deixa faltar trabalho, Senhor, para que Ele venha sustentar essa criança. Abençoa ele em nome de Jesus, a minha irmã, a Karina. Salva a Aline. Dá graça em nome de Jesus para a vida de cada irmão, de cada irmã. Eu oro pela vida, Senhor, daqueles que estão nos hospitais, nas enfermarias, nas emergências. Que o Senhor venha abrir a porta, Senhor, para que ele possa fazer esta ressonância magnética, essa tomografia. Quantos que estão na fila do SUS perecendo, Pai, esperando um exame de uma especialidade. Quantos que estão na fila da espera, Senhor, tem misericórdia, tem compaixão. Essa fila ande, que teu servo passe por este momento, glorificando o teu nome, dá vitória, abre a porta para esse exame, abençoa a cirurgia, abençoa os médicos, os enfermeiros, plantonistas. Ó Senhor da glória, vai dando vitória em nome de Jesus para a vida de minhas irmãs, da vida dos meus irmãos. Aumenta a nossa fé, tira a incredulidade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, Pai, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas por tua bondade, Espírito Santo, dá-nos um coração quebrantado, um espírito voluntário. Não nos lance fora da tua presença, não retire de nós o Espírito Santo.
Oh, Senhor, abençoa os médicos, abençoa os enfermeiros, os hospitais. Eu oro pela vida de cada irmão que trabalha na enfermaria, na emergência, nos hospitais. Oh, Espírito da verdade, Espírito Santo que não se engana. Glória a Deus, glória a Deus. Abençoa nossos irmãos da Galgal, da Quadrangular, da Deus e Amor, da Batista. Eu oro pela minha cunhada Tânia, pela minha sobrinha Graziele, da bênção na vida dos meus sobrinhos do Japão, Hideki, Ayumi, Suyoshi, Rei da Glória. Abençoa o bairro da Vila Rosina, abençoa o bairro das Laranjeiras, abençoa os Pinheiros, Esperança, o Eucalipto, Marcelino, Miraval, os pastores, as congregações, o Morro Grande. Senhor dos Exércitos, Deus de misericórdia, confirma a bênção em nome de Jesus de Nazaré. Confirma a bênção que enriquece, não acrescenta dores. Meu Deus e meu Pai, Rei da Glória, tem compaixão da minha vida, da minha alma. Me dá graça, me dá força, dá-nos ânimo, para nós permanecermos em oração, clamando o Teu nome. Me ajuda a orar, me ajuda a clamar o Teu nome, Jesus. Dá-nos o livramento, ó Pai, da doença contagiosa, da enfermidade, da saúde, para ver meus filhos, o filho dos meus filhos. Aleluia, abençoa a igreja, os pastores, os missionários, as missionárias. O campo missionário abençoa em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Abençoando agora a vida daqueles que ainda não aceitaram a fé. Oh, Senhor, oro pelos irmãos católicos. Eu oro, Senhor, ó Pai, por todos aqueles que não professam a fé em Ti, Jesus, que seguem outras linhas de pensamento, seja espírita. Oh, Senhor, eu oro pelos espíritos, eu oro pelos feiticeiros, eu oro, ó Pai, por todas as raízes da matriz africana. Eu oro que o Senhor, ó, venha convertê-los, mudar de vida, transformá-los e convencê-los em nome de Jesus. Senhor dos Exércitos, Tu não tem prazer na morte de ninguém que parta desta terra sem a Tua presença. Espírito Santo de Deus, tem misericórdia. Quantas vidas que estão presas no cárcere privado, quantas vidas que estão afastadas da Tua presença, Senhor. Quantas vidas que estão escravizadas pelo vício das drogas, pelo vício da bebida, do alcoolismo. Jesus, liberta, Pai. Liberta essas vidas presas nos vícios da prostituição. Liberta, Senhor, dos vícios da pornografia. Liberta este jovem, liberta este pai de família. Quebra as cadeias, este jugo que prende este homem, esta mulher, dos vícios virtuais. Liberta em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, Espírito Eterno, vai quebrando as cadeias, quebra o jugo, despedaça as correntes agora, em nome de Jesus de Nazaré. Vai dando vitória, Senhor, a estas vidas que se encontram presas nos vícios, Senhor, nas praças, sentados, usando drogas a madrugada toda, presas pelas correntes do adversário, escravizado pelo jugo do diabo. Oh, meu Deus, abençoa, salva, liberta, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Abençoa os pastores, ó Pai. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, as congregações. Vai abençoando, Senhor, as autoridades, o prefeito de Caieiras, os vereadores. Abençoando, dando vitória em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus, glória a Deus. Espírito Santo, Espírito Eterno, ajuda-nos a orar. Ajuda-nos a clamar o Teu nome, nos envolver na Sua obra. Ó Senhor, dá direção para nossas vidas, ó Pai. Nessa reunião temos participado, Senhor.
das associações, que o Senhor venha dar vitória, que o Senhor venha abrir a porta, preparar o melhor para nós, em nome de Jesus. Se for da tua vontade, Senhor, abençoa, dá vitória, dá graça, em nome de Jesus, dá graça. Rei da glória, Rei dos reis, Senhor dos senhores, dá graça, nos ajuda, Pai, nos ajuda a orar, Espírito Santo, dá direção, dá o controle, dá graça em nome de Jesus, toma o controle, abençoa Marisa Gonçalves, salva o esposo, salva Jesus, abençoa, Rei da glória, da vitória, Jesus, da vitória, Jesus. Glória a Deus. Vai trabalhando, vai libertando. Liberta da vaidade mundana. Dá-nos um coração quebrantado, um espírito voluntário. Que possamos levantar as nossas mãos sem ira, sem contenda. Fortalece nossos joelhos, fortalece, aumenta a fé. Aumenta a fé, Jesus. Abençoa meu filho Pedro na escola, meu filho Arthur, leva na paz, traz na tua paz, Senhor. Os dias são trabalhosos, são maus, mas o Senhor é poderoso para fazer uma grande obra. Fica conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Amém, igreja? Deus abençoe os irmãos, Deus nos perdoe aí hoje. Curto, rápido, breve. A Geli Maia falou o quê? Pera aí, pastor, pera aí, que eu não sei quem vai falar mais alguma coisa. Deus abençoe todos os irmãos, amanhã retornaremos aí às 23 horas, se o Senhor nos permitir. Se você quiser nos ajudar, a gente não cobra Pix, tá bom? A gente não é voluntário. 6 anos aí voluntário, junto com a Jussara, braço forte do Sentinela, que ajuda dos compartilhamentos, que aciona aí para os irmãos entrarem. A Jussara é braço forte do Sentinela. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos. Se você puder, a gente não pede dinheiro, não pede Pix para os irmãos, a gente está aqui. Não foge da luta, não foge do trabalho. Se você puder compartilhar, você nos ajuda. Em nome de Jesus aí, para a gente poder alcançar mais vidas, né? Que Deus em Cristo vos abençoe e nos dê a tua paz. Amanhã retornaremos, se o Senhor assim nos permitir. Em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, eu oro por cada família, por cada lar representada, por cada compartilhamento que o Senhor venha abençoar, Senhor. Eu não sei onde esta live alcança, onde a tua palavra alcança, mas que teu Espírito Santo convence-os, convence essa moça, convence este jovem, este pai de família do pecado, da justiça e do juízo. Não existe 3 caminhos. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por ti. Tu é a porta das ovelhas. Quem entrar por ti salvar-se-á, entrará e será pastagem. Pai, abençoa, dá-nos a tua paz, a paz que excede todo entendimento. Fica conosco uma vez mais. Vai abençoando, Senhor, operando maravilhas na vida dos teus filhos. Eu oro uma vez mais, pedindo, Senhor, dá-nos o sono do justo. Fica conosco uma vez mais, para a glória do teu nome. Fica conosco. Amém. Deus abençoe os irmãos. Retornaremos amanhã, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.